Ok, todo mundo aceitou a gravação da aula e eu vou compartilhar então a resolução da nossa duas atividades que eu deixei sobre polaridade das moléculas. Eu não vou colocar para projetar, para ficar grandão o slide, porque eu vou editando, né? Eu vou aqui formulando uma resposta, enquanto a gente vai corrigindo a tarefa. Então, vamos lá. Primeiramente, eu tinha deixado para vocês essa questão sobre polaridade. Os opostos não se atraem? Será que não se atraem mesmo? Do ponto de vista da polaridade das moléculas, por que água e óleo não se misturam? Porque tem muita gente que fala que água e óleo não se misturam por causa da diferença de densidade, mas não é somente isso. Elas têm uma diferença também de polaridade. Tá? Então, por quê? A água é uma molécula polar ou apolar e por quê? Alguém conseguiu responder essa pergunta lá no formulário que eu deixei de tarefa? Alguém gostaria de me dar alguma coisa de resposta? Falar que escreveu lá? Pode ficar à vontade. Professora, querer até queria, mas eu não lembro. O que eu coloquei? Acontece. Alguém se lembra se colocou que a água é polar ou apolar? Ninguém se lembra? Polar. Polar, exatamente. A água é polar. A gordura, ela é formada por algumas moléculas de ácidos graxos, e essas moléculas de ácidos graxos, elas são moléculas apolares, ou seja, elas não têm um polo. E eu já vou explicar para vocês durante a correção aqui da tarefa o que é exatamente esse polo que a gente fala de eletronegatividade. Então, as moléculas da gordura, elas não têm polo. E a água tem um polo, que eu já vou mostrar para vocês aqui. E nessa questão de a água não ter, de a água ter um polo e a gordura não ter, faz com que elas não tenham uma afinidade. Então, a água e o óleo não se misturam, né? Um não se mistura com o outro, um não dissolve o outro, enfim, devido a essa diferença de polaridade também. E também devido à diferença de densidade, sendo que a água é mais densa do que o óleo. O óleo, quando é colocado em água, ele sempre fica flutuando, porque ele é menos denso. Então, eles não se misturam devido à diferença de polaridade. A água é polar e a gordura é apolar. Depois eu vou conferir as respostas de vocês lá. Aliás, eu já andei dando uma olhada em algumas respostas, inclusive algumas respostas talvez não tenha muita coisa a ver, mas enfim, não vem ao caso agora. Vamos lá. Na semana passada, eu deixei essa tarefa aqui, que era para pesquisar na página 133 e 134 do livro, que falava um pouquinho sobre polaridade das ligações e classificar, colocasse as moléculas abaixo, aqui, todas essas moléculas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 moléculas eram polares ou apolares, era só para selecionar se elas são polares ou apolares. Mas primeiro, nós temos que lembrar o seguinte: a polaridade, ela tem relação com a eletronegatividade. Então, eu vou interromper aqui e vou abrir a tabela periódica, porque a gente precisa lembrar o que é eletronegatividade. A eletronegatividade, ela é uma característica, uma propriedade periódica que se refere à capacidade de um elemento químico em atrair elétrons para si, em pegar elétrons que não são deles para ele. E a eletronegatividade, ela acontece com alguns elementos com maior intensidade e com outros elementos com menor intensidade. E aí a gente precisa lembrar qual é o sentido da eletronegatividade na tabela periódica. Ou seja, eu vou abrir a tabela periódica aqui para a gente lembrar quais são os elementos mais eletronegativos da natureza. Para a gente lembrar que, sabendo quais são os elementos mais eletronegativos, aquele elemento que é mais eletronegativo é um polo.
de eletronegatividade. Então, já abri aqui. Vou apresentar para vocês aqui a tabela periódica. Deixa eu ver se vocês já estão vendo. Já. Agora já. Olha só. Na tabela periódica, os elementos mais eletronegativos são aqueles que estão mais próximos aqui dos gases nobres e mais para cima. Então, o elemento químico mais eletronegativo da tabela periódica, da natureza toda, é o flúor, porque é o que está mais para cima e mais próximo dos gases nobres. Lembrando que gases nobres não têm eletronegatividade, por quê? Porque eles não têm tendência em atrair ou expelir, mandar embora, perder elétrons. Então, os gases nobres, esses aqui da família 18, não têm eletronegatividade. A eletronegatividade só acontece da família 1 até a família 17. A família 18 não entra. Então, os elementos mais eletronegativos são esses aqui de cima, que estão mais próximos aos gases nobres. Tendo isso em mente, tendo que o elemento mais eletronegativo é o que está mais próximo dos gases nobres. Agora eu vou parar de novo e vou voltar lá na nossa resolução da tarefa. Para quê? Porque agora que a gente já sabe quais são os elementos mais eletronegativos, a gente vai avaliar entre os elementos que fazem parte da molécula que foi solicitada, qual é o mais eletronegativo. Se houver diferença de eletronegatividade, daí a gente vai dizer que a ligação é polar, vai ter um polo de eletronegatividade ali. Só lembrando, toda ligação iônica, nós temos a ligação iônica e covalente, não temos? Nós temos dois tipos de ligação básicos, iônica e covalente. Toda ligação iônica é automaticamente polar. Toda ligação iônica é. Toda ligação iônica é automaticamente polar. Por quê? Porque ela acontece entre um metal e um não metal. E se ela acontece entre um metal e um não metal, automaticamente a gente já sabe que vai ter uma diferença de eletronegatividade ali. Então, voltando para a correção da tarefa, vou apresentar de novo. Pronto. Aqui. Nossa primeira molécula em questão é a molécula do NaF. Tá todo mundo conseguindo enxergar o que eu estou projetando? Me falem, por favor. Sim, professora. Sim. Tá bom, beleza. O NaF, que a gente chama costumeiramente de fluoreto de sódio. O NaF é formado por uma ligação iônica. Por quê? Porque o Na está aqui no quadradinho amarelo, metal, e o F está aqui no quadradinho rosa, não metal, ligação iônica. Sendo que entre o Na e o F, o sódio e o flúor é o elemento mais eletronegativo. Então, aqui nós temos uma ligação polar. Essa molécula é uma molécula polar, porque o polo de eletronegatividade, a maior tendência, a maior intensidade de eletronegatividade é do flúor. Então, o polo dessa ligação é do flúor. Continuando. Nossa próxima molécula, que é o fluoreto também, só que agora é de cálcio. Mesma coisa. O cálcio é um metal e o flúor é um não metal. O flúor é mais eletronegativo que o cálcio. Então, a gente tem um polo ali também. Logo, nossa ligação aqui é polar. Beleza? Agora vamos para a água. H2O. Na questão da semana anterior, a pergunta era justamente sobre a água. Por que a água é polar? A água é formada por uma ligação covalente. O que é uma ligação covalente? A ligação covalente é aquela que acontece entre hidrogênio e não metal, ou então entre não metais entre si. Na ligação da água, acontece o seguinte: o oxigênio, que tem 6 elétrons na camada de valência, como é que eu sei? Vou voltar aqui na tabela periódica e vou observar que o oxigênio está na família, que é a coluninha 16. Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Para ficar estável, eu preciso de 2 elétrons. Então, ele pega um de cada hidrogênio. Só que ainda sobram elétrons. Aqui, ó. Sobra elétron, sem fazer ligação nenhuma. Então, esses elétrons que sobram,
Eles são a nuvem de eletronegatividade, a nuvem de elétrons. Logo, o oxigênio é um polo de eletronegatividade, porque ele tem elétron ali sobrando. Por isso que a água é polar. Mesmo ela fazendo ligação covalente, existem elétrons aqui que não se ligam, que são sobrando, elétrons sobrando. E esses elétrons, então, formam o que nós chamamos de polo. Então, a água é uma molécula polar. Agora, vamos para a próxima. O2, o oxigênio que nós respiramos. Lá na página 133 e 134, quem foi lá realmente pesquisar para responder e não só chutou, viu que lá está falando que toda substância simples é apolar. Por que toda substância simples é apolar? Porque ela é formada por elementos iguais, como, por exemplo, o oxigênio, o ar que respiramos. Ela é formada por dois elementos, um igual ao outro. Então, não se forma um polo de eletronegatividade, porque os dois oxigênios têm a mesma eletronegatividade. Então, toda molécula, que é substância simples, constituída por um único elemento químico, ela é automaticamente apolar. Então, aqui eu tenho uma molécula apolar. Deixa eu ver onde mais que eu tenho uma molécula apolar. Aqui, ó, no F2, também é constituído apenas por flúor, apolar. Aqui no H2, só tem hidrogênio nessa molécula, apolar. Não tem polo, porque não tem diferença de eletronegatividade. E aqui no ozônio, da camada de ozônio, é a mesma. A molécula do ozônio é bem parecida com a molécula do gás que a gente respira, só que ela tem um oxigênio a mais. Ao invés de ser O2, ela é O3, ozônio. Também é uma molécula apolar. Por quê? Porque são 3 oxigênios irmãozinhos trigêmeos, um igual ao outro, então não tem diferença de polaridade. Voltando lá em cima, agora vamos analisar as outras moléculas, que a gente tem que dizer se é polar ou se é apolar. Então vamos lá. KF, que é o fluoreto de potássio. Essa molécula é formada por uma ligação iônica. Como é que eu sei? Que eu vou na tabela, olho que o K está no quadradinho amarelo e o F está no quadradinho vermelho, ou rosa, ou goiaba, tanto faz. Toda ligação iônica, ela é automaticamente polar, que ela tem diferença de eletronegatividade. Então, KF é uma molécula polar. Muito bem. Agora teve a molécula do tricloreto de fósforo. Tri, vem de 3. Cloreto, vem de cloro. Fósforo, vem da letrinha P, que é o símbolo do elemento fósforo. Como é que eu vou analisar para dizer se essa molécula é polar ou apolar? Tem 2 jeitos. Eu posso analisar as ligações ou eu posso analisar pela tabela. Então, vou começar mostrando para vocês como é que a gente analisa na tabela. A gente analisa que o P e o Cl, o P e o cloro, eles estão na tabela periódica em locais separados. O P está aqui na família 15 e o cloro está aqui na família 17. Como o cloro está na família 17, ele, vamos dizer, que tem uma diferença de eletronegatividade com relação ao P. Como a eletronegatividade acontece da família 1 para lá, para a família 17, e de baixo para cima, então, existe uma diferença. O cloro é mais eletronegativo que o fósforo. Agora, na ligação, como é que a gente analisa? Olha só. O P se ligando com cloro, cloro e cloro. Para o P, sem fazer ligação, sem fazer esse círculozinho, sobram 2 elétrons. Beleza? E para o cloro, sobra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o cloro tem mais elétrons sobrando, sem fazer ligação nenhuma. Então, o cloro é mais eletronegativo que o P, que o fósforo. Logo, quando a gente tem um elemento mais eletronegativo que outro, que tem mais elétrons sobrando, a ligação é polar. Muito bem. Aqui eu já respondi, que é apolar, porque é uma substância simples. E agora a gente vai olhar o metano. Metano, CH4. Eu tenho um carbono se ligando a um hidrogênio, outro hidrogênio, outro hidrogênio, outro hidrogênio. 4 hidrogênios. Essa molécula aqui, na opinião de vocês,
Vocês colocariam que ela é polar, porque o carbono e o hidrogênio estão em polaridades, em eletronegatividades diferentes, ou vocês diriam que ela é apolar? Me conta aí, alguém. Colocou Apolar. que ela é polar? Polar ou apolar? Apolar. Apolar. Ela é apolar. Exatamente, Kelvin. Ela é apolar, e Marcos também. Apolar. Exato. Ela é apolar por quê? Porque não sobra elétron para ninguém. Ó, todos os 4 elétrons do carbono estão fazendo ligação. Então, não sobra elétron sem fazer ligação. E do hidrogênio, a mesma coisa. Todos os elétrons de cada hidrogênio, aliás, todos os 1 elétron de cada hidrogênio estão fazendo ligação. Então, não sobra ligação, não sobra elétron sem fazer ligação para ninguém. Logo, não temos polaridade nessa molécula. Apolar. Agora, um spoiler. Todas as moléculas, toda e qualquer substância que comece com carbono, que não seja CO2, que não seja o dióxido de carbono lá, o gás poluente da atmosfera, do efeito estufa, qualquer molécula que comece com carbono, que não seja aquela, CO e o CO2, são moléculas apolares, porque tratam-se de substâncias orgânicas. O que é uma substância orgânica? É aquela que provém de um ser vivo, que é o nosso próximo assunto. Nós vamos falar, depois que a gente terminar de falar de geometria molecular, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença de substância orgânica e inorgânica. E aí a gente vai falar de funções inorgânicas. E aí a gente vai entender por que qualquer molécula que comece com carbono é uma molécula orgânica. E o que significa isso? E para a gente finalizar, nossa última moléculazinha aqui, KBr, que é o brometo de potássio, formado por uma ligação iônica, automaticamente é uma molécula polar, porque tem diferença de eletronegatividade. E aí a gente tem a nossa correção da tarefa, tá? Todas as moléculas, indicando já o que é polar e o que é apolar. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, que vai ser sobre geometria molecular. Deixa eu... Agora eu vou... Que a gente vai fazer nosso trabalhinho. Eu mudei um pouquinho a metodologia do nosso trabalho. A metodologia do nosso trabalho, eu vou passar o trabalho para vocês sobre isso, mas o trabalho de apresentar durante a aula, com cada turma separadamente, eu vou passar sobre o nosso próximo assunto. Por que eu vou passar sobre o nosso próximo assunto? Porque para apresentar o trabalho, eu tenho que ter aulas individuais com cada turma. Eu tenho que ter um momento só com o primeiro A, um momento só com o primeiro B, um momento só com o primeiro C e assim vai. E, no momento, eu não estou podendo ter esses momentos porque eu já tenho trabalhos em curso com o segundo ano, A, B, C, D, E e F, e com o terceiro ano, A, B, C, D e... Não, o E não, que é da noite. Então, não dou aula para eles. A, B, C e D. Então, ficaria muito aglomerado na minha agenda ter momentos com todas as turmas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar passar o trabalho com o segundo e com o terceiro ano, dar uma respirada, aí eu vou ter o trabalho com vocês de apresentação. Mas isso não significa que nós não vamos falar sobre geometria molecular, nós vamos. Só vai ser um pouquinho diferente, tá? Então, o que é geometria? Geometria é a organização espacial, né? Quando a gente fala de geometria, a gente lembra de formas, né? Linha reta, quadrado, triângulo, pentágono. Ou seja, nós lembramos de formas de representar alguma coisa num ambiente que é em 3D, ou seja, em 3 dimensões. O que são as 3 dimensões? Quando nós falamos em um objeto em 3 dimensões, nós estamos falando que esse objeto pode ser visto. Vocês estão vendo esse controle remoto? Sim. Sim. Um objeto, quando a gente fala de 3 dimensões, ele é observado em comprimento, ou largura, né? Largura. Nessa dimensão aqui. Horizontal, linha do horizonte. A altura, nessa dimensão aqui, vertical. E também ele é observado aqui, ó, na profundidade.
Ou seja, quando nós falamos de uma molécula, ela não é uma molécula que a gente olha como uma foto, que nós só vemos duas dimensões, horizontal e vertical. Ela é uma molécula que tem também uma profundidade, então ela tem uma organização no espaço. Quando você olha um copo d'água, você não imagina que aquele copinho está cheio de moléculas de água, mas está cheio de moléculas tridimensionais, que preenchem todo o copo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como que algumas moléculas são organizadas no espaço, certo? E para isso, nós vamos fazer um trabalho da seguinte forma. Vocês vão gravar um vídeo e vão postar no Google Sala de Aula, explicando, vocês vão falar assim, eu quero escolher tal molécula, eu vou falar sobre a molécula do metano. A molécula do metano tem tal geometria, porque a organização dela é assim, de tal forma, por isso e por aquilo. Para isso, vocês podem pesquisar vídeos no YouTube. Gente, vídeos no YouTube ajudam muito a gente na hora da apresentação do trabalho. Ai, professora, eu não sei nem o que falar sobre esse assunto. Você assiste um vídeo no YouTube e escuta com os olhos que Deus deu. Não, a gente escuta com os olhos, não, a gente escuta com os ouvidos. Escuta com os ouvidos que Deus deu, 2. E aí, você pega e apenas replica aquilo que você ouviu. Ou seja, é claro que tem gente que só repete, né? Mas tem gente que entende e aí tem mais facilidade de falar. Quando você entende aquilo que você ouviu, você tem mais facilidade de falar sobre aquilo. É muito bom, gente, você aprender, porque depois você consegue explicar. Não tem outro jeito de você aprender alguma coisa do que você ter que ensinar aquela coisa. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão gravar um vídeo de no máximo 5 minutos sobre geometria molecular, que eu vou distribuir já para vocês, os assuntos, as geometrias, os tipos de geometria, e aí vocês vão postar no Google Sala de Aula, tá bom? De cada turma, eu vou escolher 5 vídeos, um sobre cada geometria. Nós temos a geometria linear, angular, trigonal, plana, tetraédrica e piramidal. E vou compilar esses 5 vídeos num vídeo só, usando um aplicativo que eu baixei aqui, que eu tô quase pseudo sabendo mexer com informática. E aí eu vou postar lá no meu canal do YouTube, tá bom? E aí vocês vão postar esse vídeo de vocês explicando essa geometria lá no Google Sala de Aula. Agora eu vou mostrar para vocês como vai ser a distribuição desses assuntos sobre geometria molecular em cada turma. Deixa eu interromper aqui, porque eu tenho que interromper para abrir um outro documento. Tá todo mundo entendendo? Gravaram o vídeo, tá? Sim. Não precisa mais entrar na aula e explicar ao vivo. Vocês vão explicar, mas aí vocês podem errar e gravar de novo e tal, tá? Gravaram o vídeo. É individual? Individual? Individual. Individual. Uhum. Tá. Cada um gravar o seu vídeo. Agora eu vou mostrar para vocês como vai ser a questão da distribuição de assuntos. Deixa eu ver se vocês já estão vendo. Já. A distribuição de assuntos vai ser assim, ó. Em cada turma, eu peguei a lista de alunos, por exemplo, eu estou aqui com o primeiro A. Vocês estão conseguindo enxergar? Conseguiram ver? Sim. Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui. Melhor, né? Tá, eu estou com a lista do primeiro A aqui. Nós temos 5 tipos de geometria molecular, tá? Nós temos a geometria linear, angular, trigonal plana, tetraédrica e piramidal. Então, eu distribuí aqui para cada aluno do primeiro A um tipo de geometria. Então, a Alessandra vai falar sobre a geometria linear, a Aline vai falar sobre a angular, o Azaf vai falar sobre a trigonal plana. Vocês vão pesquisar na internet. Vocês vão lá no Google, para quem mora no Brasil, e digitar assim na barrinha de pesquisa. Geometria molecular trigonal plana. O Azaf vai fazer isso. Aí ele vai
vê que moléculas tem essa geometria, por que que ela é assim, né? E aí você vai escolher uma molécula. Aí você vai falar assim, eu quero falar da molécula tal. Essa molécula tem a geometria trigonal plana, porque a geometria trigonal plana, ela é desse jeito. Por que que ela é desse jeito? Pelo ângulo dos elementos químicos que compõem essa molécula, que fazem, né, na ligação iônica ou covalente, aí tem os elétrons, né, cargas iguais, elas se repelem, então, ao invés dos elétrons de um elemento químico fazer os elétrons de outros elementos químicos serem atraídos, não, eles se repelem. Por isso que algumas moléculas, os elementos químicos da ligação, eles se afastam. Por isso que forma alguns ângulos entre os elementos. Então, a geometria molecular trigonal plana, ou piramidal, ou tetraédrica, cada aluno que for explicar essa geometria vai escolher uma molécula que faça parte, que tem essa geometria, para explicar ela. Por exemplo, o Gustavo Felipe, ele vai falar sobre a geometria trigonal plana. Então, ele vai pesquisar na internet o que é essa geometria, escolher uma molécula que tenha ela e vai explicar por que essa molécula tem essa geometria. O Henrique vai falar sobre a geometria linear. Por que que determinada molécula tem essa geometria linear? Tudo bem? Dúvidas? Então, tá aqui, ó. Eu vou postar em cada turma, no Google Sala de Aula, a listinha de quem vai falar de qual geometria. Tá bom? Então, essa aqui é a listinha do primeiro A. Olha lá. O Henrique vai falar sobre a linear, o João Vitor sobre a tetraédrica, o Joilton sobre a angular. E assim vai indo. Até a Yasmin, que é a última da lista de chamada, que vai falar sobre a linear também. Aí tem a listinha que eu vou postar do primeiro B, com a distribuição de assuntos do primeiro B. E aí tem a listinha que eu vou postar do primeiro C, com a distribuição de assuntos do primeiro C. E assim vai indo. Aí cada aluno vai olhar lá qual que é o seu assunto, vai pesquisar, procurar saber qual é a geometria, que moléculas tem essa geometria, e escolher uma molécula para explicar no seu vídeo. Podem usar balão, podem usar bolinhas de isopor. Vocês vão ver que os vídeos que tem no YouTube sobre geometria, geralmente eles usam balão para mostrar como é que é a organização da molécula no espaço. Tudo bem? Tudo. Tem alguém que não entendeu o que é para fazer nesse trabalho? Vai ter uma semana para gravar esse vídeo. Alguém fala comigo? Alô. Oi, professora. Oi. Acharam difícil? Não, é fácil. Sim, é fácil pesquisar, né? O problema é fazer o vídeo só, mas... Sim, o problema é fazer o vídeo. Mas vai na frente. Então, professor, de que maneira especificamente tem que ser o vídeo, já que é para perguntar alguma coisa? Você vai começar o seu vídeo, vai pegar o seu... Pode ser só eu falando ou tem que ter uma explicação, tipo, sei lá, eu desenhar em alguma coisa, tem que mostrar a minha cara? Tem termos e condições, ué. Olha, se você quiser mostrar a sua cara, você pode mostrar a sua cara. Se você não quiser mostrar a sua cara e fazer igual uns vídeos na internet que tem assim, o cara gravando ele escrevendo, ele desenhando, entendeu? Ah, sim. De preferência, sem cortes e sem edições. Tipo um vídeo que você começa falando, aí você fala, explica, fim. Entendido. Eu acho. Tá bom? Você pega seu celular, coloca assim na frente, aí você dá um play ali e começa. Olá, meu nome é tal, 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 eu sou aluno do primeiro tal, 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 e hoje eu vou falar um pouquinho sobre geometria molecular angular. Entendeu? Aham. Beleza. Vou encerrar a gravação, porque nosso conteúdo de hoje é só isso.